Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 69. Dando-se sequência, capítulo 3, a Gênese, origem do bem e do mal. Questão de número 2, quando Allan Kardec assim aborda o tema. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Ahriman. Ahriman, nós sabemos que é o Deus da escuridão, da destruição, da morte, do mal e da desordem para os seguidores do zoroastrismo. Então, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer lhe chame Ahriman, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Então, se nós pararmos para analisar, nada se fundamenta. A partir do momento que nós buscamos nas leis divinas, através da lógica, os fatos. No primeiro caso, haveria duas potências rivais. Imagine só, se Deus, de fato, tivesse criado o mal. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial. Então, no primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada um desfazer o que fizesse a outra. Procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra. Imaginemos da seguinte forma: Deus vai lá e constrói uma galáxia. Vamos pensar por esse lado. Satanás, insatisfeito, ou também Ahriman, insatisfeitos, vão lá e destroem aquela galáxia. E por aí em diante. Contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Às vezes as pessoas podem até pensar assim, mas não vai. Quando é que vão começar a falar a respeito do mal? Ora, mas desde o princípio nós já estamos tratando do mal. É óbvio que é preciso que cada um, de acordo com os desígnios das leis de Deus,
Raciocine o que é o bem e o que é o mal. O bem é de natureza divina. O mal é de natureza humana. O mal, além de ser de natureza humana, ele, eu posso dizer com todo respeito, não na condição de ilimitado, mas o mal, além de ser o amor que, de certa forma, se deturpou, não deixa de ser também atributo da ignorância. O mal é atributo da ignorância. O mal é atributo do ignorante, dos desígnios das leis de Deus. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus. Então, percebemos que é inexistente o poder absoluto de Harinami, o poder absoluto de outros deuses, o poder absoluto de Satanás, o poder absoluto do mal. É inviável, é impossível, não condiz. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade. Não podendo existir de toda a eternidade, como Deus. Porque Deus, ele existe de toda a eternidade. Deus é infinito. Tanto quanto os teus atributos também são infinitos. O amor é infinito. A sua misericórdia é infinita. A sua bondade é infinita. A sua compaixão é infinita. A sua inteligência é infinita. Todos os atributos de Deus são infinitos tanto quanto Deus. Aí eu posso lhe fazer aquela pergunta: quem, ou melhor, qual dentre eles surgiu primeiro? Deus ou os teus atributos? Nenhum e nem outro. Porque Deus não tem princípio, como também os teus atributos, da mesma forma que Ele também não tem princípio.
Porque desde o momento em que Deus se faz eterno, eternos teus atributos também. Então o mal, ele não tem princípio em Deus. E é preciso entender que nenhum outro ser pôde construir o mal, dar vida ao mal. Mais adiante, há muitas coisas que nós não podemos revelar ainda, porque encontra-se no princípio, porque nós não podemos, no princípio, avançar para o meio e para o final do capítulo. Nós temos que ir de acordo com aquilo que comporta. Então, no segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este. Teria tido um começo. Se fora criado só ou poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita, você vai encontrar a matéria toda a respeito em o livro O Céu e o Inferno, capítulo 9, tema Os Demônios. Então observemos, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. É óbvio que se o Satanás de fato existisse, por Deus teria sido criado. Se o mal existisse, por Deus teria sido criado. Por nenhum outro. É lógico que nós respeitamos, devido ao nível evolutivo de cada qual, que acreditamos que por esse motivo todo mundo encontra-se certos, devido ao nível o qual cada qual se encontra. Nada melhor que o tempo, a ascensão, a perseverança, a persistência, a resignação, a aceitação, a humildade. Já que o ser detentor de conhecimento sabe que tudo conspira a teu favor. Precipitar, por quê?
Por qual motivo? E às vezes, a precipitação, a pressa, ela acaba sendo inimiga da perfeição. Não adianta a agitação. Se você, frente a um espelho d'água, quietinho, em silêncio, você consegue enxergar no próprio espelho d'água à noite, a lua no espelho d'água, as estrelas no espelho d'água. Mas se você lança uma pedra naquele espelho d'água, você agita a água e aquela trepidação faz com que você perca a imagem nítida da lua e das estrelas. Assim acontece com todos nós, com o nosso processo evolutivo. Para que precipitar? Todos que precipitam, no princípio, ignoram Deus. Ignoram a justiça divina. Existe, de fato, o mal criado por Deus? Não. Mas pelo ser em processo de evolução, é um processo natural. O negativo e o positivo, quando essa trepidação, as moléculas do H2O, em atrito umas às outras, leva você à perda da imagem da lua e das estrelas no espelho d'água. Tudo por precipitação. Aquele que age com paciência, ele vê a misericórdia divina em tudo. Ele vê a bondade divina em tudo. Ele agradece a Deus todos os instantes por tudo que lhe acontece na tua trajetória evolutiva. Não existe ninguém ignorante, e sim seres que, de certa forma, se sentem no direito de subestimar Deus, nosso Pai. Mas tudo não passa-se de equívoco. Porque se nós não conhecemos nem mesmo a nós mesmos, que dirá Deus? Se nós não temos disciplina em nossa vida, que dirá disciplina mediante as leis
do Criador. A natureza do Criador. As leis do Criador. Então não existe ignorante, e sim aqueles que se sentem no direito de subestimar, mas se equivocam mais cedo ou mais tarde. Graças a Deus, a imortalidade da alma. Graças a Deus, a pré-existência da alma. Graças a Deus. Porque assim, toda a mitologia, assim todo conto de fada, assim todos aqueles privilegiados não passam de historinha da carochinha. E quanto equívoco, quantos dogmas, ou quanto dogma necessários? Sim, também. Não pense que dizendo dessa forma estarei desfazendo de alguém de forma alguma. É o direito de cada qual. Mas aquele que pode já colocar a cabeça para fora e respirar oxigênio puro, não percam a oportunidade. Coloquem o crânio para fora. Respire oxigênio puro. E faça o possível para manter-se do lado de fora. Porque é tão triste. É tão triste. Com tanta oportunidade. E o ser ali vivendo num submundo. Não vou dizer submundo craterial, que não, mas o submundo interior é o mergulho na introspectiva ou na introspecção. E quantos nestas condições se encontram hibernados, naquele estado de letargia, de catalepsia interior, raciocínio e bom senso petrificado. Faz parte da evolução? Faz parte da evolução, direito dele. Mas não devemos perder a oportunidade. Mediante tudo que conspira a nosso favor, não devemos perder a oportunidade.
Devemos deixar esse estado de inteligência precária para trás e passar a raciocinar, procurando entender que Deus nada de mal produz, nada de injusto. Deus é justo. Mediante o decorrer, nós vamos assim explicando melhor, parecendo que não estamos explicando nada, porque o processo é gradativo. Nós não vamos, no princípio, tratar do final do capítulo, e sim temas em cima de temas, parágrafos em cima de parágrafos e por aí em diante. Vamos para o próximo vídeo.